Então, galera, eu vou fazer um vídeo aqui tentando explicar as dúvidas ali da turma quanto a alguns termos da paródia. Foi o que eu pedi para fazer lá no Google Classroom, que na verdade só uma aluna teve dúvida, mas tudo bem. Devo pensar que o resto todo mundo já sabe de tudo, né? Então já dá para fazer altas provas aí, todo mundo vai tirar 10, imagino. Não tô gravando a minha cara porque não faz sentido ficar gravando a minha cara feia, então bora lá. A primeira pergunta que ela fez aqui foi referente ao próprio tema, né? É, porque os artistas, escritores e as ciências renasceram. Então, o conteúdo que a gente está estudando é Renascimento e Reforma Protestante. Então, primeiro, porque essa palavra Renascimento? Lá no sexto ano, eu imagino, vocês estudaram o conteúdo da Grécia Antiga. Lá vocês puderam ver, sei lá, questões de filosofia, a arte, as esculturas, a religião, a literatura. Então, essa área do conhecimento ficou muito bem desenvolvida lá na Grécia Antiga, principalmente em Atenas. Por isso a gente fala que esses valores aqui, ó, da Grécia Antiga nasceram lá durante a Idade Antiga, né? O conteúdo lá do sexto ano. Esse ano a gente estudou a Idade Média. Durante a Idade Média, a história coloca a Idade Média como uma Idade das Trevas, que foi uma época em que pouco conhecimento se adquiriu. A Igreja Católica Medieval tentava ficar com conhecimento só para ela, quanto mais ignorante fosse o povo, melhor. Isso aí tudo a gente já estudou no conteúdo passado, certo? Então, a Idade Média representa a morte desses valores. Então, na Idade Média, tu não podia falar de filosofia, por exemplo. Aqui na Idade Antiga, tu podia falar de filosofia, tu era incentivado a falar de filosofia. Aqui na Idade Média, se tu ficasse doente, por exemplo, se tua perna tivesse machucada, os caras, ao invés de botar remédio, cortavam a perna fora. E lá na Idade Antiga, eles iam buscar uma explicação racional. Por que a perna está machucada, o que pode aplicar nela para ela ficar melhor e assim por diante. Então aqui, na Idade Média, representa a morte desses valores. Todos os valores intelectuais, artísticos, culturais que nasceram na Idade Antiga morreram na Idade Média, que é a época que a gente estudou, né? O conteúdo que a gente já terminou. E aí surge a Idade Moderna. A ideia do renascimento é justamente essa. Chega um momento na Idade Média que as pessoas começam a despertar, começam a acordar, começam a pensar que esses valores lá da Grécia Antiga deveriam ter continuado e não morrido lá na Idade Média. Por isso a ideia de renascer. Então essa ideia de renascimento aqui, ó, é renascer os valores da Grécia Antiga, da Idade Antiga como um todo, que morreram durante a Idade Média e devem renascer agora, né? Espero que não tenha ficado muito complicado, mas é mais ou menos essa a ideia, renascimento. Então, tudo que tu vai ver aqui na Idade Moderna vai ter muita base naquilo que fala lá na Grécia Antiga. Vai ter a ver, por exemplo, com essa segunda parte aqui que ela perguntou. Ah, quem eram os burgueses e por que eram chamados de mecenas? Vou falar dessa daqui, mas vou falar dessa aqui primeiro. Por que o Renascimento era antropocêntrico? Aqui. Primeiro de tudo, antropocentrismo, o que significa, né? Antropo, aqui, cadê? Antropo, aqui é relativo a ser humano, né? Tudo que tem tá ligado à palavra antropo tá relativo ao ser humano. Cêntrico aqui é de centro mesmo. Então a ideia aqui é de homem, do ser humano, como centro do universo, como centro de tudo. Até o Leonardo da Vinci criou essa obra aqui que significa o homem como centro de tudo. Vamos lá. Essa é uma característica da Grécia Antiga. Na Grécia, o ser humano era o centro de todas as atenções. O ser humano era visto como o principal personagem da história e do mundo e do universo. Tanto é que se vocês forem parar para pensar nos deuses da Grécia Antiga, todo mundo deve manjar um pouco de deuses da mitologia grega, né? Vocês vão ver lá que eles têm forma de seres humanos normais, têm sentimentos de seres humanos normais, coragem, medo, tristeza, amor, etc.
E na Idade Média era Deus o centro do universo. A ideia de Deus como centro do universo. Se tu tá doente é porque Deus quis. Se deu uma peste negra e matou todo mundo foi porque Deus quis. Então ninguém buscava uma explicação científica que o ser humano pudesse explicar. O que se buscava era uma explicação divina, né? Deus quis assim. Aqui no Renascimento vai ser antropocêntrico. Então olha só, é a mesma coisa lá da Grécia Antiga, vai acontecer aqui no Renascimento. A explicação para as coisas vão começar a ser explicações racionais, que tem a ver com o ser humano e que o ser humano possa explicar. E o ser humano é mais importante, o ser humano está no centro de tudo, né? Volta lá. Quem eram os burgueses e por que eles eram chamados de mecenas? Uma coisa que renasceu lá da Grécia Antiga para cá com força foi a arte em geral, né? Literatura, pintura, escultura, etc. Que aqui na Idade Média tinha morrido também. Tipo, tu tinha que fazer quadros religiosos, esculturas religiosas, enfim, tudo tinha que estar ligado à religião, ao catolicismo medieval. Então morreu essa parte da arte aqui na Idade Média, vai renascer aqui. Só que assim, o artista ele não vai conseguir vender as suas obras se ele não receber um tipo de patrocínio, porque a pobreza naquela época era muito comum. E entre tu comprar um pedaço de pão para se alimentar e tu comprar um quadro, por mais lindo que esse quadro seja, tu vai optar por comprar um pedaço de pão. Então, os artistas precisavam de uma ajudinha inicial aí nesse começo do Renascimento. Quem é que vai fazer isso? Os burgueses. Os burgueses que têm dinheiro, que enriqueceram com o comércio, né? No fim ali da Idade Média, os burgueses começam a enriquecer com o comércio. Isso é o conteúdo que a gente já estudou. E eles vão aproveitar para financiar essas obras e esses artistas. É claro que eles não faziam isso porque eram bonzinhos, né? Os burgueses encomendavam obras e essas obras geralmente falavam bem dos burgueses. Difícil tu encontrar uma obra daquela época que falava mal dos burgueses. Então era meio que um acordo aí. Os burgueses ajudavam os artistas ajudavam os burgueses. Era meio que sem querer, mas era meio que por querer também. Então, daí os mecenas. Tá, agora outra. O que era o fanatismo da Idade Média? Essa daí, na verdade, a gente já devia saber, né? Porque é o conteúdo anterior. Lembra que eu falei, na Idade Média todo mundo buscava explicação religiosa para as coisas. E sempre com a explicação científica era procurada, aí a galera, a igreja dizia que era coisa do demônio, que o cara estava possuído, que era uma bruxa. Então, o que era a caça às bruxas naquela época da Idade Média? A caça às bruxas era um reflexo do fanatismo daquela época. O que era uma bruxa da Idade Média? Ela tinha poderes mágicos, ela voava na vassoura e o caramba? Não, ela não fazia nada disso. O que ela fazia era ajudar a população comum que não tinha dinheiro para pagar algum profissional para cuidar da saúde deles. Eles procuravam algumas mulheres que tinham conhecimento de ervas medicinais, um chá, alguma erva cicatrizante, alguma coisa assim. Então essas mulheres ajudavam escondidas, porque se a Igreja Católica Medieval descobrisse, ia mandar prender elas e serem executadas como bruxas. Tipo, queimada viva, como está aqui na imagem, enforcada, etc. Por que faziam isso? É simples. A Igreja Católica Medieval precisava que todo mundo acreditasse cegamente neles e não podia acreditar em mais nenhuma outra coisa. A ideia das bruxas aqui, né, dessas mulheres que ajudavam, era que, bom, se a população comum começar a pedir ajuda para elas, vai deixar de rezar na igreja, e aí vai perder fiéis, e a Igreja Católica não queria isso. Por isso que fazia questão de queimar essas mulheres em praça pública, para todo mundo ver e ninguém repetir isso daqui. Isso aqui é uma atrocidade que a humanidade cometeu, né? Queimando mulheres inocentes vivas. Tá. Fanatismo da Idade Média, já expliquei quem era Martinho Lutero. Bom, Martinho Lutero. Cadê a cara do cidadão aqui? Eu acho que eu peguei a imagem dele. Talvez eu ache, talvez não. Tá aqui. Martinho Lutero era esse cara aqui. Bom, vocês devem ter visto que a Igreja Católica Medieval tem um monte de problemas. Então a gente pode falar de problemas grandes e problemas pequenos. Desvio de dinheiro,
corrupção na própria igreja, heresia da própria igreja. Então era muito comum tu ver os padres lá enchendo a cara, comendo até explodir, andando com prostitutas e assim vai, né? Legal. Para falar do Martinho Lutero, eu acho que vai ser mais interessante falar aqui das indulgências absurdas, porque uma coisa está ligada com a outra. O que eram as indulgências absurdas? Essas indulgências funcionavam da seguinte forma: a Igreja Católica Medieval deixava bem claro para a população, para todos os fiéis, que se você for muito pecador, você vai queimar no inferno. Ela fazia questão de deixar isso bem claro. Então, ela começou a tirar valor disso. Ao invés de simplesmente perdoar os fiéis pelos seus pecados, não. O Papa começou a cobrar pelo perdão desses pecados. Então, funcionava da seguinte forma: tu ia se confessar e o padre lá no confessionário ia te falar como é que tu ia pagar isso daí para conseguir ser perdoado dos seus pecados, né? Aqui, por exemplo, tem um documento que fala desse perdão dos pecados aí, né? Então, a ideia era essa: cobrar pelo perdão dos pecados. Foi tão absurdo que em determinado momento a igreja tinha uma tabela de preços lá. Eu sei que parece meio zoado isso daqui, mas é o que acontecia mesmo. A igreja tinha uma tabela de preços lá mostrando o que você tinha que pagar, como que você tinha que pagar para ser perdoado dos pecados. Martinho Lutero era um padre católico e ele ficou puto da cara com isso, né? Ele não aguentava mais ver a corrupção da igreja católica e ele começou a propor uma série de reformas para a igreja católica, para ela voltar a ser o que deveria ser, né? Para ele, a igreja católica estava totalmente corrompida, ela precisava ser reformada. E aí ele começa a propor uma série de ideias aí pro Papa e para os principais líderes. Obviamente eles não aceitaram. Aí o Martinho Lutero escreveu 95 teses, né, que seriam 95 argumentos que comprovavam que a igreja era corrupta, e foi lá e pendurou lá na porta da igreja de lá onde o Papa ficava, e para ele enxergar lá para ver se ele enxergava a corrupção da igreja. O Papa também ficou meio puto da cara e mandou excomungar o Martinho Lutero. Aí o Martinho, excomungado, no caso, é expulso da Igreja Católica para sempre. Martinho Lutero, que era um padre católico, tentou reformar a Igreja Católica corrupta e foi excomungado, né? Foi expulso da Igreja Católica. E aí ele acabou fundando a própria igreja dele, que era a Igreja Luterana. Nada mais é do que uma igreja com os princípios católicos que ele queria que a Igreja Católica tivesse, né? Uma Igreja Católica reformada, no caso. E aí o que era o Concílio de Trento, que na verdade é a última pergunta. O Concílio de Trento foi quando o Martinho Lutero fez a igreja dele, a Igreja Luterana. Surgiram outras igrejas também, que a gente chama de igreja protestante, daí o nome do conteúdo, Reforma Protestante, que a ideia de protestante era protestar contra a corrupção da Igreja Católica, e aí fundaram outras igrejas. A igreja do Martinho Lutero, a Igreja Luterana, atraía muito a população comum. É bem simples. Na Igreja Católica Medieval, tu tinha que pagar para ser perdoado dos seus pecados. Pobre tinha dinheiro para isso? Não. Na Igreja Luterana, ele pregava só que o indivíduo precisava ter fé. Se tiver fé, vai para o céu. Bom, pobre não tem muito dinheiro, mas fé ele tem bastante. Então um pobre começa a largar a Igreja Católica e começa a ir para a Igreja Luterana. E a Igreja Católica não vai ficar parada olhando isso de boca aberta ali sem reagir. Então a Igreja Católica começa a reagir a essa saída dos fiéis da Igreja Católica para a Luterana. Como que ela vai reagir? Vai reagir de forma violenta. Daí surge o Concílio de Trento. Vai ser uma reunião onde os principais líderes da Igreja Católica vão decidir o que fazer para tentar impedir essa evasão de fiéis da Igreja Católica. Só que essas medidas que eles tomaram foram bem pesadas. A mais conhecida foi o Tribunal da Inquisição, que perseguia e matava
os hereges, que seriam as pessoas que estavam saindo da Igreja Católica. Então todo mundo que eles descobriam que estavam desistindo da Igreja Católica e indo para a Igreja Luterana, eles davam um jeito de perseguir e punir eles de forma exemplar. Daí das formas mais bizarras possíveis. Queimado vivo, enforcado, etc. Aí termina as perguntas, né? A última pergunta que é sobre o que a música fala é sobre o renascimento em reforma protestante.